Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nos pensamentos de Deus, será que nós podemos sempre garantir vitórias para nós? O sonho de muito cristão é que Deus lhe sirva, que Deus seja um instrumento para melhorar a sua vida e sua prosperidade financeira, sua saúde, que Deus arranje casamento. É o sonho de muito cristão, um Deus que satisfaça as suas vontades. E esse tipo de gente gosta de igrejas que pregam isto. E há muitas igrejas que pregam: pare de sofrer, sua vida pode ser um mar de rosas se você usar a fé e pedir sempre a Deus e fizer campanha aqui, deixando dinheiro, Deus vai ter que tirar o chapéu para você e vai atender você. Citam versículo da caixinha de promessa, tá vendo? Deus prometeu, ele vai cumprir. Claro que são versículos tirados do contexto. Não é uma verdade aquilo, mas eles usam esses versículos para enganar as pessoas, fazê-las acreditar que se elas fizerem campanha, vierem sempre às reuniões, deixarem dinheiro ali, que Deus vai atendê-las. E há muita gente enganada dessa maneira. Por exemplo, em Isaías 54, o versículo 17 diz o seguinte: toda arma forjada contra ti não prosperará. Que maravilha, né? Igual o Salmo 91. E continua: toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, em qualquer processo na justiça, você vai vencer, porque Deus está com você. Esta é a herança daqueles que são do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Bem, esse é o último versículo do capítulo 54, que versa sobre o futuro glorioso de Sião, futuro de Israel, os judeus. E são promessas. A maior parte do livro de Isaías é de condenação para os judeus, mas há uma promessa para o povo de Israel. E esse texto é especificamente para Israel. Não pode ser tirado do contexto. Mas será que Deus não pode usar esse texto para mim? Pode, eventualmente, numa situação em que eu esteja mal, com problemas, Deus pode usar esse texto para me alentar o coração, me confortar. Deus pode usar esse texto de uma maneira profética, quando Deus entender e quando isso for algo especial, assim, de Deus, um rema. Isso pode acontecer pelo Espírito de Deus, mas não é para fazer barganha, não é para eu querer usar isso. Ou seja, tem que partir de Deus e não de mim. Não sou eu que vou buscar esse texto e aplicar em mim e botar Deus na parede, que ele tem que cumprir essa palavra para comigo. Não, ele vai cumprir para Israel, que ele prometeu. Eventualmente, pelo Espírito de Deus, ele pode transformar essa palavra num rema, numa profecia específica para mim, em alguma situação em que eu esteja sofrendo ou com dificuldades, eu que procuro ser fiel a ele. Então, essa palavra pode eventualmente vir me consolar, mas é quando Deus entender, não é quando eu quero, não é quando eu for buscar essa palavra. Então é bom a gente poder entender isso. Nos pensamentos de Deus, será que eu posso sempre vencer? Não. No capítulo seguinte, 55 de Isaías, Deus fala da graça que seria derramada sobre todos, o evangelho seria pregado pela graça para que o
que quisesse buscar o Senhor, aquele que queira buscar o Senhor, o encontre. E então o Senhor exorta, busque a Deus enquanto é tempo e se converta. Deixe o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e o perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós nos submetemos aos caminhos de Deus e à vontade dele. Não é ele que vai se submeter à nossa vontade. Cuidado com certas pregações que são feitas que distorcem a Bíblia, enganam as pessoas para tirar dinheiro e estão querendo que a pessoa não leia o resto da Bíblia. É para você ler a Bíblia toda. Promessa de Deus para nós, da graça, está se cumprindo em nossa época. O Espírito Santo está derramado e habitando naqueles que têm o Senhor, e onde estão 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo está aí no nome do Senhor, abençoando no mundo inteiro. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele aí está com o Espírito Santo de Deus para orientar, abençoar, perdoar, limpar o coração e mostrar a sua vontade, que é boa, agradável e é perfeita, mas não necessariamente para fazer a nossa vontade. Procure entender isso. Deus não está aí para fazer a sua vontade. Os pensamentos dele não são os nossos. Há momentos em que o sofrimento é a melhor coisa para nós. O sofrimento na carne nos traz mais para perto do Senhor. E em algumas situações o sofrimento é a maneira que Deus está usando para nos abençoar pela eternidade, abençoar espiritualmente. O nosso problema é espiritual, não é humano, não é falta de dinheiro, não é falta de saúde. O nosso problema é o pecado que pode nos levar para o inferno, a eternidade. Crente também não há acepção de pessoas. Procure entender isso. O nosso problema é o pecado, é a situação espiritual. Nosso problema não é falta de dinheiro ou falta de saúde, é o pecado. Deus faz o melhor possível para nos livrar do pecado, da condenação do pecado, garantir para nós a salvação, e aqui na terra ele dirige os nossos caminhos para o melhor. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem que sofrem tanto? O sofrimento é oportunidade para aquela pessoa ser mais espiritual. O sofrimento permitido por Deus. Existe sofrimento por omissão? Existe também. Há pessoas que estão sofrendo desnecessariamente. Se eles buscarem a Deus, chamar os presbíteros da igreja, a coisa pode mudar, e tem que ter uma atitude de humildade e de quebrantamento, mas não é sempre. De qualquer forma, precisa haver discernimento. Chame os líderes, os presbíteros da igreja, busque o Senhor, consagre a vida a Ele. De alguma maneira, procure saber a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus não são necessariamente os nossos pensamentos, e o melhor é que você conheça os pensamentos de Deus, que são muito melhores. Não se engane, cuidado. Promessas vazias de que Deus vai abençoar, assim, sem critério, que Deus vai derramar prosperidade. Cuidado com essas promessas vazias. O caminho de Deus, às vezes, inclui a dor para nós, com o objetivo de uma salvação eterna. É amor de Deus por nós. Pense nisto.